de agradecimento e motivo de pedir, né? Neste momento, nós vamos iniciar com os motivos de gratidão. Aquele irmão que tem algum motivo de gratidão, que não fez o pedido no grupo, que queira vir aqui na frente, pode sentar, igreja. Pode vir aqui na frente, né? Se tiver algum motivo de gratidão. Amém, né? Então, glória a Deus. Nós temos agora neste momento, vamos fazer a leitura bíblica em Isaías 55, de 6 a 9. Isaías 55, 6 a 9. Eu vou ler os números pares, né? Para iniciar os irmãos no número ímpar. Amém? Amém. Busque ao Senhor enquanto pode achá-lo. Invoque-no agora enquanto ele está perto. A igreja? Deus perversos mudem de conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal. Que se voltem para o Senhor, para que ele tenha misericórdia deles. Sim, voltem-se para nosso Deus, pois ele perdoará generosamente. Meus pensamentos são muito diferentes de seus, disse o Senhor, e meus caminhos vão muito além de seus caminhos. Toda a igreja, pois assim, como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que os caminhos, e meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Amém? Neste momento, irmãos, nós vamos passar aquele momento de pedido, né? São os pedidos. Na igreja, no grupo da igreja, teve uns irmãos que fizeram os pedidos. Eu vou ler, que não foi preso, eu vou ler. Quem está no grupo sabe que nós estamos mentindo, mas muitas pessoas não estão, né? O irmão Marques, ele pede oração pela vida dele, pela vida da família e pela vida da igreja. A irmã Vanessa, ela pede oração pela família dela e para todas as famílias. A irmã Joélia, ela quer uma oração de agradecimento pela vida da irmã Nete, que hoje completou mais um ano de vida. O irmão Ednei e a irmã Rose, ontem, dia 8, eles completaram 25 anos de casado e hoje estão agradecidos ao Senhor por esse motivo. A irmã Simone, ela pede oração pela família, pela vida de toda a família da igreja. O irmão Clóvis de Jesus quer agradecer pelo ano que passou, de muitas bênçãos na vida dele e pela habilitação, né, e pelo curso de vigilância que ele prestou ano passado, e ele só tem motivo de agradecer, e pela vida da filha dele que veio, né, visitá-lo, e também pela esposa que continua abençoando a vida da companheira dele. Esses são os avisos. A irmã Max também pede oração pela filha da sobrinha, o nome dela é Maria Flor, ela está hospitalizada em Ilhéus, que a igreja esteja orando pela Maria Flor. O pastor Daniel, ele pede oração, que o Senhor esteja dando direções, né? Ele vai ter vários momentos de decisões esse ano, importantes, e ele quer que os irmãos estejam orando pela vida dele. Aquele irmão que não lançou, né, no grupo, que não está no grupo, alguma oração, algum pedido, está disponível agora para vir aqui, né, e pedir. Boa noite, igreja. Eu quero pedir aos irmãos que continuem orando pela mãe de Ana, né? Ela pegou uma pneumonia, estava muito afetada do pulmão, e ela foi transferida lá na cidade de Divinópolis para outra cidade. E hoje a Ana falou comigo que ela já está bem melhor. Tá? Eu quero pedir aos irmãos que continuem orando, né? Porque com oração a gente vence. Ei, gente, boa noite. Bom, eu quero agradecer primeiro a Deus, então eu queria agradecer aos irmãos que estavam orando por mim. Eu consegui passar no TCC, consegui me formar, agora estou caminhando para começar a atuar na minha profissão, então eu quero agradecer muito. Amém. Graças a Deus, irmãos. Meu pedido de oração é por a irmã Lourdinha. Ela vai para Salvador fazer um tratamento no coração. Ela está assim muito emocionada, ela pediu oração, né?
Luciene, da irmã, entendeu? Da irmã Lourdinha, igreja. Irmãos, antes de nós joelharmos, né, para um momento de oração, o Ministério de Louvor ainda vai cantar. Depois que o Ministério de Louvor cantar esse louvor, que vai cantar agora, pedir, falar com Deus, aí a igreja fique à vontade, né, para orar.
sentindo. Depois do período de oração, a palavra está com o pastor Silvano. Pai querido, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor nesta noite. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada irmã. Nos encontramos nesta noite para buscar a face do Senhor, através desse momento de oração,
de joelhos, reconhecendo a soberania e a majestade do Senhor. Aqui então também viemos cantar a expressão de gratidão do nosso coração através do louvor. E que o Senhor continue, ó Deus, com as tuas mãos estendidas para sempre nos abençoar. E nesse momento, alguns pedidos foram mencionados, questão da saúde. O Senhor possa estar abençoando a vida da Maria Flor, a sobrinha do irmão Marcos Marques, está internada ali em Ilhéus, ainda uma criança. O Senhor possa estar com as tuas mãos santas, milagrosas, sobre a vida daquela criança. Abençoe a vida também da mãe da irmã Ana, a sogra do irmão Judete. Continue abençoando o tratamento dela. Obrigado pela sua recuperação e que o Senhor faça uma obra completa na vida dela. Abençoe outros irmãos que estão em tratamento, cuidando, protegendo. Sabemos que tem sido dias difíceis para cada pessoa. E nesse momento agradecemos, ó Deus, juntamente com a vida de Milena, pela sua aprovação, a sua formação, e agora quando ela começa a se preparar para enfrentar o mercado de trabalho, que o Senhor abençoe, orientando, dando sabedoria na profissão que ela vai executar. Abençoe a vida da irmã Nete pelo aniversário, e abençoa também a vida da irmã Rose, irmã Ednei, aniversário de casamento. Ó Deus, continue abençoando a tua igreja, os desafios para este ano e tudo o que nós formos fazer. O nome do Senhor seja louvado e exaltado. Dá-nos a noite em paz. Nos abençoe na transmissão da tua palavra nesse instante. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando os irmãos. Os irmãos podem se assentar. Vamos então abrir a Bíblia, meus irmãos. Livro de Gênesis, capítulo 39. Bem, nós estamos, pode voltar lá, Lucas, por favor, isso. Nós estamos, meus irmãos, nessa série. O mês de janeiro é o mês chamado de Janeiro Branco, onde há uma ênfase na saúde mental. Janeiro são várias perspectivas, vários planejamentos, várias metas. É necessário você cuidar da sua saúde mental para você chegar até o dia 31 de dezembro bem. A questão não é chegar, mas é chegar bem. E aí nós estamos desenvolvendo essa série, biblicamente trazendo a saúde mental com a orientação bíblica. E começamos pela manhã a história de José. Como que José conseguiu manter a sua mente saudável, sadia, mediante todas as dificuldades. Domingo pela manhã, nós falamos que ele passou por um luto. A mãe dele faleceu na hora do parto do filho, ou o irmão de José. E ali, um momento muito difícil, quando você passa por uma questão de perder um ente querido, é um momento tenso. Mas José consegue superar todas as fases do luto. Domingo à noite, nós já focamos a vida de José através dos problemas dentro da família, a convivência com os irmãos dele. Então, José foi rejeitado, odiado. José passou os momentos difíceis dentro da família, por causa da preferência dele, do seu pai, por causa dos sonhos dele. Então José incomodado, por isso criou um mal-estar muito grande. E nós terminamos a 10ª característica, José sendo vendido. Isso está no capítulo 37. E aí, se você olhar o capítulo 37, versículo 36, a história está assim: nesse mesmo tempo, no Egito, os irmãos dele
voltaram, né, para a casa do pai. Falou que José foi devorado por um animal selvagem. Aí agora ele está dizendo que lá no Egito, nesse meio tempo do Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Aí, capítulo 38, já muda a história. Aí no capítulo 39 continua a história de José. E eu quero falar então nesta noite de a saúde mental de José, nessa orientação bíblica, em 3 áreas. E aí você vai anotar aí, ó, 3 P's: a casa de Potifar, na prisão e no palácio. 3 P's: casa de Potifar, Potifar, primeiro P; prisão, segundo P; e palácio, o terceiro P. Como José, então, ele vai desenvolver a sua saúde mental? Aí no capítulo 37, versículo 36, vai dizer então que ele foi vendido a Potifar. Quem era o Potifar? Potifar, aí no versículo 36 está dizendo que era oficial do faraó, e ele era o capitão da guarda, ou seja, era uma pessoa que cuidava da guarda do faraó. Então Potifar era uma pessoa importante no palácio. Ele compra José foi vendido como escravo, e ele agora leva José para a casa dele. José seria uma espécie de administrador. Agora no capítulo 39, olha só o que você vai encontrar aí. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Observe o versículo 2 agora. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou. Isso é saúde mental, meus irmãos. José foi dado como morto para o pai, é vendido como escravo. Ele vai agora para a casa de Potifar, mas a Bíblia está dizendo que Deus estava com José. A saúde mental, meus irmãos, a grande questão é essa: se Deus está com você. Se Deus não está com você, um problema pequeno, ele vai se tornar um problema enorme. Aí é a questão da sua saúde mental. Então tem gente que se desespera diante de um desemprego. Não, ele tem que chegar, trabalhar e conseguir outro, não é se desesperar. Então às vezes a pessoa se desespera no momento de um tratamento, mas Deus tem um tempo determinado para a nossa vida. Se estamos com vida, ainda com a luta da saúde, mas temos ainda a oportunidade. Às vezes a pessoa reclama de um casamento, e aí você vai sofrer a depressão por estar só. Então nós, seres humanos, somos complexos, passamos por crises. Então a Bíblia está dizendo que Deus estava com José. O mais importante na sua saúde mental é se Deus está com você. Deus está com você em qualquer momento da sua vida. Você vai superar. Se Deus não estiver, aí a situação complica. Então eu quero mostrar para você que José foi parar na casa de Potifar, é o primeiro P, e ele estava indo muito bem, estava prosperando, a casa de Potifar melhorou em todos os aspectos. Só que aí vem agora um problema. Qual é o problema? O teste da saúde mental de José chama mulher. Em outra linguagem, rabo de saia. E é o problema, meus irmãos, que é a fama, o dinheiro e o sexo. O diabo tem usado o sexo, meus irmãos, para aprisionar, para machucar pessoas. Muita gente está achando que sexo é amor.
São duas coisas diferentes. Então nós precisamos entender claramente isso. O que acontece então? A mulher de Potifar, ela começa a se engraçar com José. A Bíblia diz, meus irmãos, que José era bonito. Então, José, quero que você abra sua Bíblia aí para a gente conferir essa história aí. Tá bom? Vamos aí para o capítulo 39 e você vai encontrar essa história de José. Vamos lá. Gênesis 39, 5 está dizendo que Potifar, ele deixou José cuidando de sua casa e de todos os seus bens. José é um homem de confiança. Muito bem, vamos lá. Aí no versículo 5, a última parte, está dizendo que a bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía. Ou seja, Potifar prosperou por causa de José. Muito bem. Aí no versículo 7, olha só como começa a história. E depois de certo tempo, olha só, de certo tempo, o que acontece? A mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo, a se engraçar, a se apaixonar por José e o convidou: venha, deite-se comigo. Certo então, meus irmãos, hein? Na sociedade de hoje, um convite desse, dificilmente um adolescente de 17 anos iria rejeitá-lo, né? José, os hormônios à flor da pele, a Bíblia diz que era muito bonito e a mulher o desejou. O que uma pessoa com saúde mental faz? Aí você vai dizer, parte para dentro. Não. Pessoa que tem saúde mental, ele foge. Uma pessoa que não tem saúde mental, ele vai partir para dentro, prazer de 4, 5, 10 minutos e depois vem o sofrimento. Esse é o problema de muita gente. Não enxerga as consequências. Estava ouvindo uma história essa semana. Um camarada terminou um namoro e essa menina, a namorada desse rapaz, começou a ter um relacionamento com o ex. O ex. Alguém já disse que ex, se fosse bom, deveria estar com ele, né? E é um perigo. Aí o que acontece? Não deu certo com o ex de novo. Ela voltou para aquele camarada que ela estava. Aí o rapaz falou: olha, eu também fiquei com outra. E ela disse: fiquei com fulano, tal. Certo dia, o camarada começou a emagrecer. Foi parar no hospital, exame para lá, exame para cá, teste de HIV positivo. Imediatamente, aquela namorada dele agora diz que fez sexo com o outro sem preservativo. A mente dela acusou, ela que transmitiu o vírus para aquele camarada. O que o sexo faz sem compromisso? José, ele está com uma saúde mental, Deus está prosperando a vida de José. José, então, meus irmãos, ele foge. Para hoje, José seria chamado de gay, José seria chamado de qualquer outro nome, mas ele está com saúde mental. O que ele responde mesmo? Olha só aí o que ele responde para a mulher, lá na casa de Potifar. Olha só, versículo 9, meus irmãos: ninguém desta casa está acima de mim. José dizendo: ele nada me negou, o patrão dele, Potifar, a não ser a senhora, porque é a mulher dele.
O Potifar disse: José, você vai tomar conta da casa, você vai administrar tudo. Tem uma questão, hein? Não se fique engraçando por lado da minha mulher. Recomendação: saúde mental de José. Agora vem, meus irmãos, aí versículo 9 é a última parte aí. Olha só a palavra de José. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Percebeu agora? José está chamando de perverso, meus irmãos. Seria um adultério, a infidelidade. A mulher estava louca com José, mas ela louca e eles são. A mulher louca porque ela era casada. A saúde mental dela estava por um prazer. José está percebendo a consequência disso, tanto do patrão dele, Potifar, mas acima do patrão estava Deus. Eu não posso pecar contra Deus. Se Deus estava com José, ele passou por tudo que ele passou com os irmãos dele, aquela trajetória, ele está ali, está sendo abençoado, ele está entendendo que Deus estava com ele, e Deus estava cuidando dele. E esse momento de teste, meus irmãos, é um teste. Você tem hora que é colocado em situações e você se vende por pequenas coisas. Você não passa no teste porque a sua saúde mental ela está sendo testada diariamente. Tem muita gente enganada, meus irmãos. Vamos tomar cuidado. José, então, meus irmãos, faz o quê? Aí, na sequência, versículo 10, assim, embora ela, a mulher, insistisse com José, José, meu filhinho, vem cá, vem no colo de mamãe. José viu ela insistindo, ele pulou fora. Aí insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Meus irmãos, a Bíblia é clara quanto isso. A Bíblia diz que se você ficar perto do fogo, você vai se queimar. E José então estava distante, se afastando, preservando a saúde mental dele. Mas a mulher estava atacando, insistindo. Segundo os comentaristas, essa mulher de Potifar era uma mulher linda, meus irmãos, como uma deusa. Sharon Stone, Bruna Lombardi e outros por aí. Então, José chega e recusa. Olha, posso pecar contra Deus. Aí o que acontece? Versículo 11. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas, José fazendo o trabalho dele, e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela, versículo 12, o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Aí o versículo 12, na sequência, diz o quê? Ele fugiu. Ele fugiu da casa, mas teve um problema. A capinha de José, o manto de José, ficou na mão dela. Aí, meus irmãos, aquela mulher foi usar como barganha, como jogo. Ela chama os empregados e ela disse: olha só o homem que foi colocado dentro de casa, ele me violentou, ele veio e acabou com a minha mão. Saúde mental de José, a louca da mulher. A mulher queria um momento de prazer. José, ele tinha uma meta, um projeto de vida. Bem, esse caso então, Potifar chega, parecia ser uma prova, está na mão dela. José foi acusado injustamente. Agora José foi parar na prisão. Segundo P. Primeiro P, Potifar. Segundo P, prisão. José foi parar lá.
Novamente o texto, meus irmãos, vai dizer que Deus estava com José e fez José prosperar dentro da prisão. Como é que você entende isso, irmãos? Como é que Deus está cuidando de José? A rejeição, o ódio dos irmãos dele. José está sendo injustamente acusado da mulher de Potifar. Ele vai parar na prisão, mas a Bíblia diz que Deus estava com José. A saúde mental de José, meus irmãos, é algo impressionante, como Deus está trabalhando na vida de José. O que aconteceu na prisão, irmãos? 2 presos estão na prisão. Um era copeiro do faraó, é aquele que servia o vinho para o faraó. E o outro era padeiro, fazia o pão para o faraó. Aqui você precisa entender um detalhe, tá? A pessoa que cuidava da comida ou da bebida era uma pessoa de extrema confiança do rei, porque esses reis, imperadores do passado, eles eram envenenados pela bebida e pela comida. Então quem bebia antes era o empregado, o copeiro, porque se tivesse envenenado, o copeiro morria antes. Ele que ia experimentar. Então é importante você saber disso. Aí, meus irmãos, aconteceu alguma situação, esses camaradas foram parar lá na prisão, o copeiro e o padeiro. Determinado dia, eles estão ali, e aí eles estão tristes. José pergunta: por que vocês estão tristes? Aí eles começam a relatar: olha, nós tivemos um sonho, o sonho foi assim, 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 assim. Aí José começa a interpretar os sonhos daquelas pessoas, aqueles homens ali. Aí José diz: olha, vai acontecer assim, você como copeiro, você vai voltar ao palácio para servir o rei, só que você como padeiro, daqui a 3 dias você vai morrer. E a interpretação do sonho, meus irmãos, acontece da mesma forma que José interpretou para eles. Só que acontece um problema na prisão. Qual o problema que aconteceu? Está tudo bem a ideia. José chega para aquele copeiro que foi restituído ao palácio, ao trabalho dele. José disse: olha, lembre de mim. Quando você estiver lá, você lembre de mim e fala lá com alguém ao meu favor. Aí, meus irmãos, a Bíblia diz claramente que José foi esquecido no período de 2 anos. Preste bem atenção aqui, tá? A casa de Potifar, estava tudo beleza, aí aparece a mulher. A mulher acaba com a vida de José, vai parar na prisão. José interpreta o sonho do copeiro, o copeiro volta ao palácio, e aí José pede para ele lembrar dele, e ele foi esquecido lá. José, ele inspirou aquele filme: esqueceram de mim, ninguém lembrou de mim. 2 anos se passou. Aí agora, meus irmãos, nós vamos para o terceiro P. Qual o terceiro P? Palácio. Deus então agora, meus irmãos, concede o sonho a Faraó: Potifar, prisão e palácio. Mas José, Deus estava com ele na prisão, cuidando dele. Saúde mental de José estava intacta. Faraó teve um sonho. E aí, meus irmãos, Faraó chama todos os bruxos, os médios, a feitiçaria, os feiticeiros, chama todo. Ninguém conseguiu interpretar o sonho de Faraó. Ninguém. O copeiro está ali servindo o vinho do Faraó, está ali coisa, ficou sabendo: olha, tem um jovem lá na prisão, depois de 2 anos de estar. Eu tive um sonho, ele chegou, interpretou, assim, assim, então vamos chamar. Aí, meus irmãos, isso já vai José com 30 anos de idade aí. Bem, o que acontece? José chega e diz: Faraó, quem dá a interpretação dos sonhos é Deus. É Deus que interpreta. E
o seu sonho foi isso, a interpretação é isso. Ok? E José ainda deu uma orientação, disse: olha, faz o seguinte, contrate alguém aí que tenha sabedoria para administrar 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Aí Faraó então observa e diz assim: onde eu vou achar uma pessoa assim? É você mesmo. Olha só, meus irmãos, Potifar, prisão e palácio. José, que foi dado como morto para o pai, odiado pelos irmãos, rejeitado pelos irmãos, injustiçado pela mulher que queria só sexo. Mas José tinha mais do que isso, uma mente sadia, vai para a prisão, lá ele interpreta o sonho, vai para o palácio e ele vai se tornar o governador do Egito. Isso é a Bíblia e a saúde mental. Como José supera isso? Mas eu tenho um detalhe aqui, meus irmãos, que eu quero caminhar com vocês aí. Vamos aí dar uma olhada. Olha só, no capítulo 41 aí, um detalhe que eu quero finalizar, esse detalhe que eu entendo que é muito importante. Gênesis 41, meus irmãos, vamos dar uma pulada aí, já falei dos 3 P's, Potifar, prisão, palácio. Aí agora eu quero que você me entenda aí, no capítulo 41, versículo 50, meus irmãos. Antes dos anos de fome, Azenaite, filho de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés. Qual é o significado de Manassés? Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Isso é saúde mental. Observe que ele coloca Deus. Deus me fez esquecer do meu sofrimento. O que ele quer dizer com isso? Olha, se eu ficar preso ao passado, eu vou sofrer 3 vezes. Por que 3 vezes? Porque 3, passado, presente e futuro, irmão. Ele está preso. Então José está dando o nome do filho dele. O nome, meus irmãos, era o evento que aconteceu na vida dele. Então ele diz: olha, o meu filho vai chamar Manassés porque Deus, ele cuidou da minha mente e ele então agora me fez esquecer tudo que eu passei. O problema da depressão é justamente isso, a pessoa ficar presa ao passado, tudo de ruim, e só pega coisa ruim, né? A pessoa que está com depressão não lembra de ser grata a Deus, das coisas boas que aconteceram na vida dela, vai lembrar somente as coisas ruins, está presa ao passado, aí fica remoendo no presente, e aí tem dificuldade com o futuro. Então José fez o quê? Ele entendeu que Deus fez esquecer o passado, o sofrimento. Você quer ter saúde mental? Deixa o passado, já passou, já acabou, não tem como você voltar mais. Você tem que cuidar do seu presente agora, do seu futuro. E o futuro às vezes pode nem chegar. O que você tem de presente é hoje. Por isso que é chamado presente, é agora. Você tem que viver bem. Mas vem aí o segundo filho, irmãos. Olha só o 52. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tem sofrido. Seja com sofrimento, seja com dor, seja com o que, Deus vai fazer você prosperar. Mas você não pode ficar preso ao passado, porque aí você vai sofrer, não tem jeito. Eu quero caminhar com vocês aí, Isaías 43, irmãos, mudar um pouco de Gênesis. Quero que você abra aí, por gentileza, depois a gente volta para concluir. Isaías 43, versículo 18.
Isso aqui é para vocês grifarem, tá? Isaías 43, 18. Coloca aí, Lucas, por gentileza. Isaías 43, 18. Gostaria que vocês falassem alto aí. Não, vou botar, todos juntos. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Amém ou não? Amém. Está vendo aí? Passado que se foi. Deixa lá. Acabou. Senão você vai sofrer. Esqueça o que se foi. Não viva no passado. Não tem jeito disso. Se você quer ter saúde mental, cuide da sua saúde agora. Acabou, passou já, você sofreu demais. Para que você vai sofrer de novo? Trazer as lembranças amargas. José sofreu, como diz o ditado, igual sovaco de aleijado. Sofreu demais. E ele teria 1001 razões de ficar reclamando, murmurando, e diz: os meus irmãos me jogaram no poço, a mulher, ela pegou meu manto e fui para a prisão. Ele poderia ficar reclamando, meus irmãos. Mas ele disse: olha, o nome do meu filho é Manassés, Deus me fez esquecer. Acabou. Agora o outro filho é Efraim, Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. Saúde mental. Está vendo, meus irmãos? Você marcou aí Isaías 43, 18? Isso aqui é para você lembrar. Esqueça que isso foi. Não vivam no passado. Agora leva você a Filipenses 4. É outro texto também que você deve marcar também. Isso aqui é saúde mental mesmo. Bíblia e a saúde mental. Isso aqui é Bíblia. Vamos lá. Filipenses 4. Ou melhor dizendo, Filipenses 3. Abriu aí Filipenses 3, versículo 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Qual é essa coisa que Paulo fazia? Leia todos juntos aí. Cadê Lucas? Filipenses 3, versículo 13, Lucas. Vamos lá. Irmãos, não penso que eu já tenha alcançado, mas uma coisa faço. Continue agora, irmão. Esquecendo-me Das coisas que ficaram para trás e avançando. para que estão adiante. Continue no 14, prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Aí você junta Isaías 43, 18. Não viva mais no passado, esqueça. Aí Paulo dizendo: olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Tem um alvo. Qual é o seu alvo para 2024? Qual é o seu alvo? José sonhava. E o sonho de José tornou uma realidade. Os irmãos vão se curvar diante dele. José se tornou administrador do Egito. José está dizendo: olha, o nome do meu filho é Manassés. Deus me fez esquecer de todo sofrimento. Olha, o nome do meu filho é Efraim. Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. Isso é saúde mental. Como a Bíblia nos dá essa saúde mental? Os psicólogos são importantes, são. Os psiquiatras importantes são. Mas a sua mente, a sua saúde mental tem que vir daquele que te criou, porque ele é perfeito. Ele não é. Vamos finalizar esse estudo? Vamos voltar para Gênesis?
Abra sua Bíblia agora em Gênesis de novo para a gente finalizar. Capítulo 50 agora. Versículo 15. Estou finalizando, meus irmãos, a série, a Bíblia e a saúde mental, a vida de José. José superou o luto, José superou a crise familiar com seus irmãos, e José, ele superou a injustiça da mulher de Potifar, querendo uma noite de prazer, mas José, ele entendia que o sexo dentro do casamento seria melhor para ele. Ele casa e tem 2 filhos. Foi preso por isso, mas Deus prosperou José na prisão. Deus faz José ir para o palácio. Essa é a saúde mental que Deus está cuidando de José. Aí José tem 2 filhos, ele esquece o passado. Agora, meus irmãos, vem capítulo 50, versículo 15. Olha só o final dessa história, que profundidade. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Percebe, meus irmãos? A minha pergunta para você é: quem é que está sofrendo nessa história aí, meus irmãos? A família de José, quem é que está sofrendo? José ou os irmãos dele? Os irmãos. Está vendo? Eles não tiveram um minuto, meus irmãos, de paz. A consciência estava acusando. Por que nós fizemos isso com o nosso irmão? Por que nós mentimos para o nosso pai? Por quê? Aí o pai morreu, eles agora com a consciência pesada, dizendo: olha, José vai vingar da gente. Aí eles estavam querendo saber: será que José tem rancor? Quem estava com rancor, meus irmãos, eram esses irmãos de José. José estava em paz com Deus. Aí tem uma frase aqui que eu gostaria que você percebesse a frase. Aí ele está dizendo: olha, José vai retribuir todo o mal. E por que ele estava fazendo isso, meus irmãos? Ele estava esperando o quê? A lei da semeadura, né? Aquilo que você faz, volta contra você. Então ele estava com a consciência pesada, dizendo: José vai vingar da gente agora. Mas olha a frase que José coloca, a saúde mental de José. Percebe então? Olha só o versículo aí. Versículo 16. Então mandaram um recado a José, dizendo: olha, antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Meus irmãos, antes de morrer, o pai preocupado e disse: olha, José, perdoa os seus irmãos. Eles fizeram mal contra você. Aí, meus irmãos, aí continua o versículo aí. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus de teu pai. Quando recebeu o recado, o que José fez? Chorou. Por quê, meus irmãos? Chorou porque ele passou tantos anos como morto para o seu pai. E o pai, antes de morrer, está vendo que isso ia gerar um mal-estar. Ele manda José perdoar os irmãos dele. Olha só o que acontece. Versículo 18. Os irmãos chegam agora para ele e dizem: José, nos trate como seu escravo. Olha só, meus irmãos. De irmãos, a categoria de escravos. Por que isso? A consciência pesada, meus irmãos. A pessoa está com a mente completamente arruinada, desgastada. E ele disse: olha, José, nós fizemos mal demais, então nos trate como escravos, não como irmãos. Aí, meus irmãos, olha só o que José diz, versículo 19. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Agora eu quero que vocês leiam o versículo 20. Coloca o 20 por gentileza, Lucas. Gênesis 50, 20. Só para os irmãos
Recitarem bem. Vocês planejaram Mal. contra mim, mas Deus tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. O que José está dizendo? Vocês fizeram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Amém? Amém. Meus irmãos, que história linda de José. Saúde mental é isso. Ele abriu o coração, perdoar os seus irmãos. O que ele está entendendo? E nessa história, Deus, na soberania dele, cuidou de cada detalhe para salvar a família dele. Meus irmãos, quando José estava sendo vendido como escravo, estava no pulso, foi vendido, a gente está acompanhando a história, nunca imaginava José ser administrador do Egito e ali agora iria salvar a família dele da fome. Que história, meus irmãos, como Deus age. Que história linda. Mas sabe o que acontece? A mente saudável não deixa o coração como se fosse uma lixeira. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele disse que o perdão é a asepsia da alma, é a faxina do porão da nossa mente. O perdão nos alivia de todo sofrimento. Saúde mental, você precisa aprender com José. Próximo domingo de manhã, noite, aí eu encerro na próxima terça-feira a saúde mental do apóstolo Paulo. É fantástico, meus irmãos. Aprendemos com José a saúde mental, nós vamos aprender a saúde mental com o apóstolo Paulo. Domingo de manhã, domingo à noite, na terça-feira. Você que gosta de novela, é como os capítulos. Seguir cenas, os próximos capítulos. Não perca nenhum capítulo dessa saúde mental dos personagens bíblicos. Que Deus nos ajude, meus irmãos, que Ele continue nos dando saúde mental e nós possamos chegar lá. Ricardo, não sei se tem mais alguma música? Ok, então vamos ficar em pé, vamos orar. Nós vamos finalizar o culto. Que Deus abençoe a sua vida, sua família. E eu espero que hoje, um novo dia de 2024, 2023 já passou, então você esqueça, não tem mais jeito. Você tem um alvo, você para lá. Deixa Deus guiar a sua vida. Pai querido, nós te louvamos, agradecemos por esse momento juntos. Obrigado pela tua palavra que nos dá direção, sabedoria, saúde mental para viver neste mundo tão complicado, tão difícil. Mas com a tua palavra, a orientação do Senhor, a sabedoria que vem do Senhor, nós vamos rompendo em fé e nós vamos triunfar cada vez mais. Abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã, concedendo vitória, concedendo, ó Deus, que eles alcancem suas metas neste ano, em 2024, mas com a saúde mental. Se a mente não estiver bem, todo o corpo padece. Nos ajude, Senhor, nos dê clareza sobre isso. Muito obrigado, continue conosco, nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Quero sentar, meus irmãos, oração silenciosa.